Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu o segundo turno das eleições e voltará a exercer, a partir de janeiro, o cargo de presidente da República, que já ocupou entre 2003 e 2010. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração voto a voto, percentual a percentual. Luiz Inácio Lula da Silva volta para um terceiro mandato, depois de ter passado 580 dias preso, depois de ter sido afastado da eleição de 2018 pelo juiz que hoje está ao lado de Bolsonaro e se engajou na campanha a tal ponto de aparecer nos debates para treinar o atual presidente. Agora, com esse placar tão apertado, é possível dizer já agora que chega com um desafio imenso de pegar um país dividido ao meio. No discurso da vitória, o petista agradeceu aos eleitores e aliados políticos e deu os primeiros sinais de quais serão as prioridades do novo governo. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. O resultado das urnas marca a primeira vez, desde que a reeleição passou a ser possível no Brasil, em 1997, que um presidente em exercício em busca de um novo mandato não consegue se reeleger. A vitória de Lula nas eleições provocou reações de várias lideranças políticas e autoridades, no Brasil e no mundo. Soltou um pronunciamento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abre aspas, o Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade de sua democracia, da força de suas instituições e do seu povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, fala em entrevista coletiva acompanhada de outras autoridades, entre elas o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Hoje, as eleições transcorreram em clima de segurança e tranquilidade, conduzidas com maestria pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito e aqueles que foram eleitos, a presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro. Risco nenhum. Quanto a eventuais fissuras, faz parte do jogo político, do jogo democrático. Obviamente, houve uma polarização maior e agora compete, eu diria, muito mais aos vencedores unir o país
porque aqueles que são eleitos, eles governarão para todos os brasileiros, não só para os seus eleitores. Nós vamos interromper a coletiva do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para ouvir o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que está a postos para falar com os jornalistas neste momento. Senado Federal manifestar expresso reconhecimento do resultado das eleições no Brasil, de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. O presidente da França acaba de se manifestar numa longa nota, né? Ele escreveu: todas as minhas felicitações, né? Parabéns ao meu caro Lula por sua eleição, que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, nós vamos unir as nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre os nossos países. Fala nesse momento, então, Emmanuel Macron, dos principais governos da Europa também, Joseph Borrell, comissário de Relações Exteriores da União Europeia, trazendo aqui, então, a declaração de todos os países que compõem a União Europeia. Os cidadãos brasileiros foram às urnas neste 30 de outubro para eleger o próximo presidente de maneira pacífica e muito organizada. A União Europeia parabeniza Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho como vice-presidente, vitoriosos na eleição. A União Europeia também parabeniza, né, a Corte Eleitoral, em particular pela efetividade e transparência com que conduziu todo o processo eleitoral em todas as suas fases, demonstrando mais uma vez a força das instituições e da democracia no Brasil. A União Europeia e o Brasil têm um longo período, né, de parcerias estratégicas, baseado nos valores que nós compartilhamos: respeito à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Eles dizem, né, que estão muito envolvidos com o Brasil na defesa de interesses mútuos, incluindo o desenvolvimento sustentável e o combate à mudança climática, além da agenda digital em benefício dos cidadãos. Só para continuar na Europa, Dani, Pedro Sánchez, presidente da Espanha, e é muito importante o tweet dele: parabéns, Lula, pela vitória nesta eleição, na que o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. Joe Biden, envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos. Com a volta ao poder, Lula será o homem a ocupar por mais tempo o cargo de presidente no Brasil, desde Getúlio Vargas, que comandou o país por mais de 18 anos, em 2 períodos. Depois de governar por 8 anos, o presidente eleito tem agora um mandato de mais 4 anos pela frente. Apoiado por uma coligação de 10 partidos, Lula terá uma bancada de pouco mais de 120 deputados e 12 senadores. O PT, partido do presidente eleito, conquistou 68 cadeiras na Câmara e terá a segunda maior bancada, atrás do PL de Bolsonaro. Os números indicam que Lula terá de costurar novas alianças para conseguir apoio no Congresso. E a relação do presidente eleito com o legislativo ganha ainda mais importância diante do cenário atual, em que deputados e senadores têm papel decisivo na destinação de recursos do orçamento. A oposição está medindo a reação da opinião pública. Se a reação vier muito forte, essa oposição vai ser mais aguerrida. E vai ter uma batalha muito grande pelas presidências da Câmara e do Senado, entre governo e oposição. Agora você tem o orçamento secreto, que com a eleição do Lula, tem uma tendência de ser modulado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A campanha do PT está aguardando uma decisão para que essa decisão venha de fora, não precise eles próprios, né, articularem ali com os parlamentares que até umas semanas atrás eram, até horas atrás em alguns casos, aliados do Jair Bolsonaro. Digo semanas porque alguns já foram desembarcando quando foram percebendo que o Lula era favorito. Então vai haver uma resistência sim, mas eu acho que o primeiro problema vai ser a tentativa de fixar os 600
R$1.200 do Auxílio Brasil turbinado, e eles vão precisar ver de onde tirar esse dinheiro. E nisso a oposição vai estar de acordo, mas o que será que ela vai pedir em troca para conseguir levar isso adiante? Outra tarefa importante do presidente eleito, passadas as eleições, será encontrar formas de amenizar os efeitos da polarização que marcou os últimos anos da política e cresceu ainda mais durante o período eleitoral. O Lula já, no primeiro e no segundo mandato, entre 2003 e 2010, mostrou que sabe com um pouco o Congresso. Vai ter que suar um pouquinho mais, mas nada que afete uma governabilidade ali e diálogo com o centro, com a centro-direita, para montar uma maioria na base. O maior desafio para o Lula é o que ele deixou claro, acabou de deixar claro no discurso dele, é pacificar o país. Os desafios de Lula no poder não se limitam à esfera política. Na economia, ele terá a missão de combater o aumento da pobreza e garantir o controle da inflação, sem colocar em risco o equilíbrio das contas públicas. Em termos de programa de governo, William, ele traça ali os pontos que depois a gente pode se debruçar sobre eles, mas eles são basicamente uma repetição de 2003. Que é crédito, obras públicas, assistência social, dentro da lógica de que ele precisa aumentar a sua popularidade exatamente para resistir a essa oposição mais aguerrida e a esse Brasil mais dividido. Eu não tenho sinalizações de reformas ainda. Se vem uma reforma tributária, uma reforma administrativa, o que eu tenho de sinalizações é uma proposta de emenda à Constituição para garantir o auxílio de R$600, talvez um waiver no ano que vem, uma licença para gastar um pouco mais enquanto se discute alguma coisa fiscal, uma reedição aí de uma espécie de PAC, crédito de banco público, que é uma coisa que o mercado fica arrepiado, mas que eles acham que precisam fazer para reanimar a economia, está nebuloso ainda. Eu acho que vai depender muito da indicação do ministro da Economia. Além da vitória de Lula, o segundo turno das eleições também definiu a disputa para o governo em 12 estados. Definição em São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas aparece como o novo governador do estado de São Paulo. Ele alcançou 55% dos votos válidos, não perde mais o candidato do presidente Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Definição na Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, está eleito governador da Bahia, mantendo o poder do PT neste estado tão importante que representa o 4º colégio eleitoral do Brasil, com 52% de votos válidos. Definição no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite está eleito governador do Rio Grande do Sul. Não podemos dizer reeleito, já que ele renunciou tentando a candidatura a presidente da República. Não conseguiu, decidiu concorrer, como ele dizia que não faria, mas decidiu concorrer à eleição no Rio Grande do Sul. E aí está, quebrando a tradição de que não há reeleições no Rio Grande do Sul, ele volta ao Palácio Piratini, mas a gente deixa isso mais claro. É a primeira vez que a mesma pessoa leva 2 eleições seguidas por lá. Definição em Pernambuco. Raquel Lira é eleita governadora do estado de Pernambuco. Ela venceu Marília Reis do Solidariedade e é a nova governadora do estado de Pernambuco. O senador Jorginho Melo, que teve uma participação importante, destacada também na CPI da Covid-19, está eleito governador de Santa Catarina. Ele venceu o candidato do PT, Décio Lima. Mais uma definição no Nordeste. João Azevedo é reeleito governador da Paraíba, com 52% dos votos válidos. Rafa não vai nos trazer os percentuais completos. João Azevedo Lins Filho, de 69 anos, que venceu no primeiro turno em 2018, é agora reeleito neste segundo turno, vencendo o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Aqui nós já temos um novo resultado de vitória de Renato Casagrande, reeleito governador do Espírito Santo. Paulo Dantas é reeleito governador do estado de Alagoas. Ele que recentemente esteve envolvido num escândalo, chegou a ser afastado do cargo, voltou por decisão do Supremo Tribunal Federal, está reeleito governador de Alagoas, vencendo o senador Rodrigo Cunha. Temos definição no Amazonas. Wilson Lima foi reeleito governador do Amazonas, com 57% dos votos válidos. O governador Wilson Lima, do União Brasil, consegue manter o seu poder no Palácio Rio Negro. Ele tem 46 anos, foi governador da época da Covid, 2 ex-secretários de saúde dele foram presos,
uma atuação que foi uma tragédia em termos de vidas perdidas por lá, mas Wilson Lima foi reeleito governador do Amazonas. E temos decisão no Mato Grosso do Sul. Podemos dizer que Eduardo Riedel, do PSDB, está eleito. Temos definição em Sergipe também, mais um estado do Nordeste que escolhe o seu governador. O deputado federal Fábio Mitidieri está eleito governador de Sergipe. Temos definição em Rondônia. Coronel Marcos Rocha está reeleito como governador de Rondônia com 52% dos votos válidos. Senador Marcos Rogério, do PL, com 44 anos, não conseguiu. Também teve um papel destacado apoiando o governo federal nessa CPI da Covid, mas ele não conseguiu vencer do atual governador, que é reeleito. Com a eleição definida, os olhos se voltam agora para o período de transição e a formação do novo governo Lula. Em Brasília, a cerimônia de transmissão da faixa presidencial de Jair Bolsonaro para o sucessor está prevista para o dia 1º de janeiro. Até lá, sigamos de olho em todas as movimentações políticas e as repercussões do processo eleitoral, aqui no Item Mais e também na tela da CNN. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.